بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Caros irmãos e irmãs, uma pergunta que pode se fazer sobre a prática da usura. Vamos lá supor que alguém se torna muçulmano depois de ele ter vivido neste tipo de sistema financeiro que acontece muito aqui no Ocidente, que é a angariação de fundos através do consumo de usura, quer seja a usura que é riba al-fadl ou riba al-nasi'a. E a pessoa se torna muçulmana. O que fazer com aquilo que ele praticou antes e fechou contratos ou assinou contratos que envolve a prática de consumo da usura depois de ele se tornar muçulmano? Nesta situação, há duas formas de que a pessoa pode se envolver neste tipo de sistema financeiro. Ou ele é credor, isto é, ele é que empresta às pessoas o dinheiro, ou então ele é dividendo, aquele que já pede o empréstimo ao credor a esses valores. E é assinado o contrato de cobrança de juros. Então, se for um credor, por exemplo, isto é, esta pessoa é que empresta dinheiro, então, a partir da altura em que se torna muçulmano, automaticamente ele tem que se arrepender desta prática e toda aquela pessoa que vier pagar o seu capital, o seu dinheiro emprestado, então ele deve se abster desta cobrança de juros, dizer que eu só vou cobrar o meu capital. O meu capital. Pronto. Então, este já é a primeira forma. Por quê? Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ, se você não fizer isso, se não deixarem a usura, sabei que Allah, seu mensageiro, vos declaram a guerra. Mas se vocês se arrependerem, terei direito ao capital original, de forma não ser, de forma de vocês não oprimir pessoas ou injustiçar pessoas, ou vocês serem injustiçados. Então, se a pessoa é muçulmana e ele é o que é credor, então ele deixa de cobrar juros automaticamente, depois de se tornar muçulmano, só cobra o valor do seu capital original. E se for dividendo, ou seja, a pessoa que contrai a dívida, também aqui existem duas formas que ele pode agir. A primeira forma é olhar para o contrato, caso o contrato, se ele desfizer, o contrato não implicar grandes prejuízos, então ele cancela o contrato. Por exemplo, a pessoa já assinou contrato de empréstimo de dinheiro que vai pagar em juros. Então, ele se tornou muçulmano. Ele pode ir até ao credor e dizer que, olha, eu quero cancelar aquele contrato. Então, se o credor quiser cancelar o contrato sem que haja prejuízos para aquela pessoa que já se tornou muçulmano e ele quer cancelar o seu contrato, então pode cancelar o contrato. Mas vamos lá supor que se a pessoa, por exemplo, cancelar o contrato, pode ser que cause mais prejuízos do que o que ele poderia pagar. Então, aí ele tem que cumprir com o contrato. Porém, com a intenção de que se ele conseguir quitar tudo o que envolve aquele contrato vigente,
não volte a fazer algo semelhante depois de se tornar muçulmano. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Aqueles que consomem, ou aqueles que lucram com juros ou usura, lá yaqumuna, não sairão das suas sepulturas, dos seus túmulos, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan, senão como aquela pessoa que foi possuída pelo Satanás. Então, esta é a situação. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا, porque eles diziam que certamente que o comércio é como a angariação de juros. وأحل الله البيع وحرم الربا, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala permitiu a venda e proibiu o consumo da usura. Então, por isso mesmo, eles vão sair desta situação, dos seus túmulos, nesta situação, perturbados, como aquelas pessoas que são loucos, que foram possuídos pelo Satanás, pelo demônio. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, seguindo este versículo: فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ, aquele que receber exortação do seu Senhor, فَانْتَهَا, e ele para por ali, deixa de agariar as suas fortunas, cobrando juro, فَلَوْ مَا سَلَفَ, então só fica naquilo que aconteceu antecipadamente. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, e a sua sentença caberá a Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. وَمَنْ عَادَ, mas quem voltar, depois de se tornar muçulmano, cobrar juros, angariar fundos através da cobrança da usura, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Então, essas pessoas serão consideradas como pessoas condenadas ao fogo infernal, que permanecerão eternamente. Então, existem duas formas de a gente se livrar. Uma forma, quando é credor. Quando é credor, é só cancelar tudo o que você assinou como contrato para cobrar às pessoas a usura. Cobra o seu capital original. Porém, se for dividendo, o que acontece? Aqui existem duas maneiras, também duas formas de sair desta situação. A primeira forma é a pessoa desfazer e cancelar o contrato, caso não haja prejuízos. Mas se houver prejuízos maiores, então a pessoa deixa naquilo que ele assinou como contrato até completar o seu período determinado, paga tudo e não volta a fazer mais, porque quem voltar a praticar e a consumir a usura depois de ter recebido a exortação de Allah subhanahu wa ta'ala sobre esta prática, saiba que esta pessoa será encaminhado para o fogo infernal, onde ele ficará permanentemente. E aqui, só para a gente ultimar sobre a usura. A usura, o menor pecado da usura é como a pessoa praticar o que é adultério com a sua própria mãe. Este é o menor pecado que a pessoa ganha na usura. Agora, imagina a consequência disso. Então, nós falamos aqui várias formas que nós já citamos sobre esta situação e essas sociedades em que se cobra a usura, o que implica isso. Por isso, o Adam Smith, um americano economista, que é considerado como o pai da economia dos tempos atuais, ele disse: para uma sociedade democrática como os Estados Unidos, para viver num clima sem criminalidade, sem desigualdade, sem algo parecido
é preciso que adote um sistema de cobrança de juro zero. É necessário que adote um sistema financeiro de cobrança de juro zero. Em contrapartida, tem que cobrar de todas as pessoas abastadas 2% anual para sustentar aos necessitados pobres. Se você analisar atentamente a essas declarações de Adam Smith, ele se baseia naquilo que o Islã falou, aquilo que nós estamos falando aqui. Que o Islã, a cobrança de juros, usura, tolerância é zero. Todos esses versículos e hadiths e promessas que Allah subhanahu wa ta'ala declara guerra contra ele, contra o seu mensageiro, permanecerá no fogo infernal eternamente, é para te falar que o Islã tem tolerância zero no que tange a cobrança da usura ou de usura. E Adam Smith, quando diz que tem que ser cobrado uma taxa de 2,5% anual aos ricos, é isso que o Islã fala sobre o zakat. Aliás, eu diria que esta teoria de Adam Smith, ele tirou do Islã. Nós sabemos muito bem que muitos pesquisadores e estudiosos ocidentais, eles se basearam em suas teorias, muitas das suas teorias, nos estudos islâmicos, nas leis islâmicas, porém, eles nunca querem falar a verdade, que aquilo que eles estão falando se basearam naquilo que o Islã diz, porque senão ele vai dar crédito ao Islã. E nós sabemos muito bem que o mundo combate o Islã e o mundo está contra os muçulmanos e o Islã, porque sabe que o sistema financeiro islâmico, como também outro tipo de sistema, não só financeiros, eles vão contra aquilo que é princípio desses países que são ditos países pujantes economicamente e países pujantes, não sei, em termos da economia, tecnologia e assim como financeira. Por isso, eles nunca vão aceitar a lei islâmica. Então, é isso que nós tínhamos aqui a dizer sobre uma pessoa que se torna muçulmana enquanto ele angariava fundo através de cobrança às pessoas, ou então ele pedia empréstimo pagando juros. Então, são duas situações. Ou ele é credor ou ele é dividendo. Se for credor, é só parar de pagar ou cobrar as pessoas a usura, enquanto se for dividendo, tem duas formas: ou cancela o contrato, ou então cumpre com o contrato, caso não consiga cancelar, para que ele possa sair desse tipo de prática. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.